Olá, meu nome é Bárbara Belintani Coelho, eu sou aluna de graduação em Física, licenciatura especificamente, e o meu tema de iniciação científica é o modelo XY de spin meio com interações de primeiros e segundos vizinhos em campos transverso e longitudinal correlacionados. No nosso cotidiano, os materiais magnéticos estão presentes de diferentes formas. Eles podem se apresentar como aplicações simples, por exemplo, ímãs de geladeira, e também como aplicações mais complexas e sofisticadas, como armazenamento de informação em computadores. A gravação dessas informações é feita utilizando o código binário, né, que a gente geralmente vê por aí. Mas, magneticamente, o 0 do código binário poderia ser representado como um spin orientado para baixo e o 1 como um spin orientado para cima, em relação a algum sistema de referência. Hoje em dia, na área da ciência, muitos pesquisadores trabalham na espintrônica, ou também chamada de eletrônica de spins. O que é a espintrônica? É uma área da física que estuda como aproveitar o spin dos elétrons além de sua carga, para criar dispositivos eletrônicos. Diferente da eletrônica tradicional, que a gente usa apenas o movimento dessas cargas, né? A espintrônica usa o estado do spin, para cima ou para baixo, como eu falei anteriormente, para armazenar e processar informações de formas mais eficientes. E ela tem aplicações em tecnologias como memórias mais rápidas e discos rígidos com maior capacidade. Então, essa espintrônica, ela visa controlar a corrente no dispositivo, não somente pela carga do elétron, mas também pelo seu spin. O spin do elétron, o que ele é? Ele é um momento angular intrínseco do elétron. Ou seja, ele existe independente do estado de movimento que a partícula se encontra. E cada partícula elementar ela tem um spin que é imutável associado a ela. Por exemplo, o spin do elétron, como eu já disse, é o spin meio, que é o do meu trabalho. Só que tem o spin do fóton, que é um dos gravitons, que são dois, e assim por diante. Falando um pouco sobre os objetivos do nosso trabalho, a cadeia XY ela é um modelo da física do estado sólido que estuda interações magnéticas entre spins em uma rede unidimensional. As interações ocorrem apenas nas direções x e y, ignorando a direção z. Esse modelo ajuda a gente a entender os fenômenos do magnetismo e transições de fase em sistemas quânticos. Já a interação entre primeiros e segundos vizinhos descreve como que uma partícula em uma rede influencia os seus vizinhos mais próximos, que seriam os primeiros vizinhos, e os mais distantes um pouco, que seriam os segundos vizinhos. Essa interação com os primeiros vizinhos são mais forte, já com os segundos vizinhos, essa interação é um pouco mais fraca. E o que acontece? Isso ajuda a gente a entender as propriedades dos materiais, como o magnetismo. Os campos transverso e longitudinais correlacionados referem-se a um campo em direções perpendiculares, que seria o transverso, e paralelas, que seria o longitudinal, ao movimento de uma partícula que a gente está estudando. Eles estão relacionados ou influenciam mutuamente entre os dois. E essa correlação é útil para quê? Para a gente estudar ondas e interações em alguns tipos de materiais. Com isso, a gente pretende analisar como que o acoplamento dos campos magnéticos interfere nas transições entre vários comportamentos dinâmicos apresentados pelo sistema. E para isso a gente vai utilizar alguns métodos, que nos permite construir uma base de vetores em um espaço de Hilbert d-dimensional para o sistema, ou seja, um espaço que não tenha dimensões. Sobre a nossa metodologia usada, primeiro a gente usou o modelo de Ising. O que seria? É um modelo mais simples possível de um sistema magnético. Ele descreve um conjunto de dipolos magnéticos que podem interagir entre si e também com um campo magnético aplicado. Nesse slide tem algumas demonstrações do modelo de Ising, que são essas imagens. E no modelo de Ising, cada dipolo magnético de uma cadeia de uma dimensão pode assumir apenas duas polarizações possíveis. A gente descreve esse dipolo por um grau de liberdade, que seriam os símbolos sigma, que podem assumir dois valores, sigma igual a -1 e sigma igual a 1, que frequentemente a gente se refere a esses graus de liberdade como spins. E a hamiltoniana dessa cadeia, em um campo externo transverso, é dada por essa hamiltoniana que está no slide. Lembrando que hamiltoniana é uma função matemática que descreve a energia total de um sistema, incluindo a energia cinética e potencial. Ela é usada para prever a evolução de um sistema ao longo de um tempo, sendo uma ferramenta central tanto na mecânica clássica quanto na mecânica quântica, que é o nosso caso. É uma forma de representar como a energia desse sistema afeta o comportamento de uma partícula, nesse caso. E os sigmas são representados pelas quantidades que estão representadas no slide, e essas quantidades são os operadores das matrizes de Pauli. Outra metodologia que nós utilizamos é o método de relação de recorrência. Existem muitas técnicas analíticas ou numéricas para a gente obter uma solução exata ou aproximada desses modelos de spins. Entre essas técnicas temos o MRR, que é o método de relação de recorrência, que é bastante útil na obtenção da dinâmica de sistemas de muitos corpos quânticos, que seria o nosso caso, né, do nosso trabalho. E esse método permite obter informações mais apuradas para as propriedades do sistema, como função de correlação, função espectral e corrente de spins e outros. E esse processo ele usa o processo de Gram-Schmidt de ortogonalização, que é bastante geral e permite que a gente possa construir um conjunto completo de vetores ortogonalizados no espaço de Hilbert. Esse trabalho ele ainda está em desenvolvimento, então
a gente tem a Hamiltoniana, que é essa que está representada no slide. A gente achou o F0, que é uma base para a gente usar para fazer os cálculos dos outros conjuntos de vetores. Eu fiz os cálculos do conjunto F1, que vai ser representado no próximo slide. Aqui está o agrupamento dos vetores que eu achei em F1, os sigmas são os vetores. Eu já fiz também o cálculo dos vetores de F2, só que deu 61 resultados, então não achei viável colocar nessa apresentação. E eu estou calculando também o dos vetores F3 e nós vamos até o agrupamento de vetores F4. Logo após isso, nós vamos gerar em programas de computadores para ver como que funcionam esses agrupamentos de vetores, para, enfim, dar continuidade ao nosso projeto, além dos cálculos. Por fim, esse trabalho ainda está em andamento, né? Portanto, alguns resultados ainda estão incompletos, como vocês puderam ver. E como resultados preliminares, a gente calculou os primeiros vetores de base do sistema e obtivemos as funções de correlações temporais para tempos curtos e as funções espectrais para altas frequências. Então, com esse projeto, a gente quer estudar como e que uma informação gravada no sistema ela se comporta. Como que uma informação gravada em um sistema de computador quanto tempo ela dura, como ela se comporta, a partir de qual momento ela some, entre outros quesitos. Então, aqui está meu nome, Bárbara Belintani Coelho, e a minha orientadora, professora doutora Maria Eugênia Silva Nunes. Nós somos do Departamento de Física, DEFIS, do Campus Morro do Cruzeiro, da UFOP, né, Universidade Federal de Ouro Preto, e a minha bolsa é a PIP UFOP. Nós gostaríamos muito de agradecer à CAPES, à UFOP, à CNPq e ao governo federal por dar a nós essa oportunidade de fazer pesquisas no campo da ciência e que a gente traga muitas novidades por aí. Muito obrigada.